Leitura do prefácio, feita por John Knox, do livro Sobre Predestinação, pela editora Thomas Nelson Brasil. Vamos a este prefácio, vamos ouvir nosso querido irmão John Knox, num livro que promete uma disputa contra um anabatista acerca do tema da predestinação, e nós vamos ao prefácio. Queridos irmãos, entre as múltiplas bênçãos com que Deus abençoou seus filhos eleitos, aos quais antes do princípio dos tempos Ele predestinou para a vida em Cristo Jesus, não é menor a que Ele nos anunciou claramente, como diversas pessoas serão o efeito e a operação de sua palavra, tão frequentemente como é oferecida ao mundo. Ou seja, como ele mesmo foi designado por seu Pai Celestial e anunciado pelos profetas como a rocha de ofensa, a pedra de tropeço e uma armadilha para as duas casas de Israel, ainda assim ele deveria ser para outros o santuário de honra, a rocha do refúgio e o autor da liberdade. Assim, eu afirmo que sua palavra verdadeiramente pregada deve ser para alguns tolice e cheiro de morte, enquanto para outros deve ser o doce aroma da vida, a sabedoria e o poder de Deus. Isso para a salvação, para todos aqueles que creem. Nesse momento, não pretendo argumentar sobre como e por que a palavra eterna de Deus, que por si só é sempre uma, operou de forma tão diversa no coração daqueles a quem ela é oferecida. Mas, em poucas palavras, meu único objetivo é nos admoestar a quem agradou a Deus por sua livre misericórdia, revelando mais plenamente os mistérios de nossa redenção do que ele havia revelado às muitas eras antes de nós, para que não consideremos que seja uma bênção pequena e comum de Deus termos não só a verdade dele, mas também o efeito e a operação dela, confirmada por experiências em todas as eras. Tão grande e infinito é esse benefício de Deus, que com razão é impossível dimensionar quando sua verdade é oferecida ao mundo. Mas tais são tanto a estupidez do homem quanto sua extrema ingratidão, que ele não reconhecerá a resplandecente face da verdade. A ingratidão dos judeus é um testemunho suficiente para nós. Por muito tempo eles procuraram o Messias e Salvador prometidos, no entanto, quando ele veio com sinais maravilhosos e obras sobrenaturais, eles apenas não o reconheceram, mas também rejeitando-o e negando-o veementemente, eles o penduraram entre dois ladrões em uma cruz. A causa disso, em parte, sabemos ser a liberdade carnal pela qual eles continuamente ansiavam e sua opinião pré-concebida a respeito da glória mundana, porque Cristo Jesus parecia não satisfazer a fantasia e a expectativa deles, portanto, eles o rejeitaram desdenhosamente e com ele rejeitaram toda a misericórdia de Deus que lhes foi oferecida. Que exemplo temível, queridos irmãos, deve ser observado por nós, pois, por natureza, é evidente que não somos melhores do que eles eram. E no que tange à aliança e à comunhão com Deus, cuja prerrogativa por muito tempo os abençoou, seremos muito inferiores a eles. Em comparação com essa aliança estabelecida com Abraão, é pouco o tempo em que os gentios são reconhecidos como povo de Deus, a amada esposa de Cristo Jesus. Sim, Paulo não teme chamar os judeus de ramos naturais e nós de ramos de uma oliveira brava. Portanto, se o desprezo deles foi tão punido que a cegueira ainda permanece sobre eles, o que devemos temer? Eles, sem considerar o ofício de Cristo e a causa de sua vinda, ficaram ofendidos com sua presença e doutrina. E algum homem pensa que estamos livres dos mesmos perigos? Poucos serão os que em seus
lábios não louvam a verdade, e todo homem que se apega a deleitar-se da liberdade, mas tais se comparam um ao outro nessa vida, de modo que ambos são desprezados e colocados em dúvida quando são oferecidos mais claramente ao mundo. Falando sobre esse assunto de maneira um pouco mais clara, algo, como suponho, confessado por muitos, é que depois da escuridão a luz apareceu. Mas, infelizmente, os vícios que abundavam em todas as posses e condições das pessoas, a terrível crueldade que tem sido usada contra os santos de Deus e as horríveis blasfêmias que foram e são diariamente vomitadas contra Cristo Jesus e sua eterna verdade, cederam e com justiça podem ceder ao imprudente espectador de tal confusão, levando-o a preferir as trevas da superstição, que antes reinavam à luz da salvação que Deus, de sua grande misericórdia, tem agora, nos últimos anos, oferecido novamente ao mundo ingrato. Pois que homem natural pode pensar que a justiça da fé, pregada de maneira clara e verdadeira, poderia dar a ocasião ao pecado? Que a graça e a misericórdia oferecidas poderiam inflamar o coração dos homens com raiva e crueldade, e que a glória de Deus declarada poderia fazer com que os homens vomitassem com desprezo seu veneno e blasfêmias contra aquele que os criou? O homem natural, eu afirmo, não consegue entender como esses inconvenientes poderiam seguir a palavra de Deus e, portanto, muitos desdenham. Um grande número de pessoas a nega e poucos se voltam com reverência e a aceitam. Mas, como no solene julgamento, deve-se considerar o que é a vida comum, quando o próprio Cristo Jesus, pregando e trabalhando, chamava os homens ao arrependimento. Qual foi o tratamento de seus queridos servos, a quem ele enviou para pregar as boas novas de sua morte e ressurreição? Que horríveis seitas se seguiram e diariamente surgiram após a proclamação daquela alegre expiação feita entre Deus e o homem por Jesus Cristo, por sua morte, ressurreição e ascensão. Como afirmei observar de modo diligente, estes pontos anteriores não só têm material suficiente para glorificar a Deus por suas graças oferecidas, para que as vidas dos homens não sejam jamais tão corrompidas e a confusão em relação a isso nunca tão temerosa, mas também terão a mais firme razão para manter e se apegar à verdade, cuja força e efeito eles percebem ter sido sempre a mesma desde o princípio. Os causadores destes tropeços, sem dúvida, sustentam os ais pronunciados contra eles por Cristo Jesus. No entanto, os filhos de Deus devem entender a necessidade de que cada tropeço aconteça para que os eleitos sejam julgados primeiro e depois sejam participantes da bênção pronunciada por nosso Mestre nessas palavras: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A causa dessas minhas palavras anteriores é que, como Satanás desde o princípio se declarou inimigo da livre graça e do amor imerecido de Deus, então, nesses últimos e mais corrompidos dias, ele se enfureceu contra essa doutrina que atribui todo louvor e glória de nossa redenção ao amor eterno e à graça imerecida de Deus somente. Pelo que Satanás primeiro desviou a humanidade da obediência de Deus, assim testemunha a Escritura. Ou seja, ao derramar em seus corações aquele veneno de que Deus não os amava, afirmando que, pela transgressão do mandamento de Deus, eles poderiam alcançar a felicidade e a alegria, para que ele os fizesse buscar a vida onde Deus havia declarado a morte. Essa mesma prática foi usada por Satanás desde o princípio para infectar a igreja com todo tipo de heresia, como é atestado claramente nos escritos de Moisés, dos profetas, dos apóstolos e dos piedosos na igreja primitiva. Mas, infelizmente, o diabo nunca atraiu a humanidade a tal blasfêmia como hoje em dia, em que não poucos
se tornam tão atrevidos, tão insolentes e tão irreverentes, e eles não temem afirmar abertamente que Deus é injusto, se ele, em seu eterno conselho, elegeu mais um tipo de homem do que outro para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa que nos últimos dias chegou ao nosso conhecimento de forma mais clara do que poderíamos suspeitar, e que, às vistas de um livro, o mais detestável e blasfemo, contendo, como é intitulado, The Confutation of the Errors of the Careless by Necessity, esse nome odioso, eles oprimem todos aqueles que ensinam ou ainda creem na doutrina da eterna predestinação de Deus. Tal livro, escrito em língua inglesa, contém também as mentiras e as blasfêmias imaginadas por Sebastian Castalho e submetidas à acusação do servo mais fiel de Deus, João Calvino, como também as razões ocultas de Pígios Sadoleto e Geórgio Sículos, papistas nocivos, inimigos declarados das misericórdias gratuitas de Deus. A injúria desprezível de tal livro e as notórias blasfêmias nele contidas, juntamente com os pedidos sinceros de alguns irmãos piedosos, levaram-me a preparar uma resposta a ele. Eu não duvido que outros poderiam ter feito isso com maior destreza, mas com reverência e temor ponho o talento que me foi confiado sobre a mesa do Senhor, em prol da sua igreja, como a sua sabedoria divina designou. Mas a fim de que não pensem alguns que minha obra possa ser mais benéfica em alguma outra atividade, convém admoestar todos os irmãos e caridosamente exigir deles não estimar que o assunto seja de pouca gravidade e importância. Pois vendo que a livre graça de Deus é abertamente contestada e recusada com desdém, julgo que é dever de todo homem que busca pela vida eterna confessar a Cristo Jesus, cuja glória é por esses blasfemadores, suprimida com toda a força de seu ser. Alguns pensam que, pelo fato de a razão do homem não poder alcançar o entendimento, como Deus seria justo criando em seu conselho essa diversidade da humanidade, que, portanto, melhor seria manter o silêncio em todos esses mistérios do que perturbar os cérebros e mentes dos homens com rebuscadas disputas. Reconheço de bom grado que todo rebusque deve ser evitado e que, com grande sobriedade, devemos contemplar e vislumbrar esse mistério incompreensível de nossa redenção. No entanto, digo que a doutrina da eterna predestinação de Deus é tão necessária para a Igreja de Deus que, sem ela, a fé não pode ser ensinada verdadeiramente, nem se estabelecer corretamente. O homem não pode jamais ser levado à verdadeira humilhação e reconhecimento de si mesmo. Também não pode ser arrebatado pela admiração da bondade eterna de Deus e, assim, movido a louvá-lo como digno. Portanto, não tememos afirmar que é tão necessário que a verdadeira fé seja estabelecida em nossos corações, que sejamos levados à humildade sem limites e que sejamos movidos a louvá-lo por sua livre graça recebida. Tão necessária também é a doutrina da eterna predestinação de Deus. Primeiro, não há maneira mais apropriada de edificar e estabelecer a fé. Então, ouvimos e cremos de forma indubitável que nossa eleição, que o Espírito de Deus sela em nossos corações, não consiste em nós mesmos, mas na eterna e imutável aprovação de Deus, em tal firmeza que não pode ser derrubada nem pelas tempestades furiosas do mundo, nem pelos ataques de Satanás, nem tampouco pela oscilação e fraqueza da nossa própria carne. Então, nossa salvação só é garantida quando encontramos a sua causa no seio e no conselho de Deus. Pois assim, pela fé, discernimos a vida e a paz manifestadas em Cristo Jesus, que pela direção e orientação da mesma fé buscamos além, a saber, pela fonte de que a vida procede. Em Cristo Jesus, no tempo presente, encontramos liberdade e vida. Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e retidão e santificação e redenção. Nas promessas de seu Evangelho é fundamentada a estabilidade,
da nossa salvação. Mas ainda temos uma alegria que supera isso imensamente. Embora pudéssemos ouvir que as misericórdias e as graças de Deus foram oferecidas a todos os homens, e também pudéssemos sentir que nossos corações foram levados a crer, a menos que a própria causa de nossa fé seja conhecida, nossa alegria e conforto não podem ser completos. Se pensarmos que cremos e aceitamos a Cristo Jesus pregado, porque nossa inteligência é melhor que a de outros e porque temos uma inclinação melhor e somos de natureza mais tratável que os homens comuns, Satanás, eu afirmo, pode facilmente derrubar todo o consolo construído em um terreno muito frágil. Isso porque o coração do homem é vaidoso e inescrutável. Também os que hoje em dia são tratáveis e obedientes, tendo também algum zelo pela piedade, sim, e também pela compreensão e sentimento das misericórdias de Deus. Eu afirmo que tais, em breve, em alguns casos, se tornarão teimosos, desobedientes em assuntos de grande importância, tentados com luxúria e, por fim, podem ser deixados tão estéreis que, ao contrário, tremerão à vista do juízo de Deus, para que possam se regozijar com a adoção gratuita de seus filhos. Portanto, eu afirmo, a não ser que nosso consolo esteja baseado naquele fundamento que não pode jamais ser abalado, ele não é perfeito. E esse fundamento é, quando entendemos que cremos em Cristo Jesus no presente, porque fomos ordenados antes do início de todos os tempos a crer nele. Como nele fomos eleitos para a sociedade da vida eterna, então nossa fé está firmemente fundamentada, visto que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E é fiel aquele que nos chamou, sua infinita bondade, que o levou a nos amar em outro que não em nós mesmos, ou seja, em Cristo Jesus, de acordo com a sua livre benevolência, proposto nele mesmo, é para nós uma torre de refúgio que Satanás não é capaz de derrubar, nem os portões do inferno nunca prevalecerão contra ela. Pois, a despeito de quão mutáveis sejamos, Deus é estável e imutável em seus conselhos. Sim, qualquer que seja a nossa fraqueza, debilidade e displicência, não há nada em nós, mesmo quando estamos em nosso próprio julgamento mais destituídos do Espírito de Deus, que ele não tenha visto antes de sermos formados no ventre e antes do princípio de todos os tempos, porque tudo está presente com ele. Tais imperfeições, enfermidades e embotamentos, como não impediram sua misericórdia de nos eleger em Cristo Jesus, também não poderá forçá-lo agora a nos recusar. Dessa fonte brota esta nossa alegria, que com o apóstolo tenhamos a ousadia de clamar: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por ver que o Pai nos deu uma herança peculiar ao seu único Filho, sendo tão poderoso que de suas mãos ninguém é capaz de nos apartar, que perigo pode ser tão grande? Que pecado é tão grave ou desespero tão profundo é capaz de nos devorar? Pois vendo que é o próprio Deus que nos absolverá de toda iniquidade, e vendo que é Cristo Jesus, seu Filho, que nos permitirá pertencer ao seu corpo, quem é que se atreve a nos condenar? O consolo acerca disso ninguém sente, exceto os filhos escolhidos de Deus. Isso no dia em que a justiça do homem falha e a batalha de sua consciência é mais grave e temerosa. Portanto, como a fé brota da eleição, também é estabelecida somente pelo verdadeiro conhecimento dessa doutrina, que hoje é mais furiosamente contestada por aqueles que não a entendem. Desta mesma doutrina flui a própria essência da verdadeira humilhação. Enquanto consideramos a condição daqueles a quem a natureza igualou, de ser tão diversa uma da outra, isso é impossível, a não ser que os filhos de Deus, em seus próprios corações, sejam infalivelmente humilhados. Pois, para onde quer que eles dirijam os olhos, devem contemplar exemplos medonhos de cegueira e de cada iniquidade que todos os homens devem justificadamente odiar,
Mas quando se consideram ter recebido a luz no meio de tais trevas, e estão santificados no meio de uma geração tão perversa, de que fonte eles podem dizer que isso procede? Quem iluminou os olhos deles enquanto os outros permanecem na cegueira? Quem controla as suas afeições enquanto outros as seguem à perdição? Se eles dizem ser a natureza, sua própria consciência os convencerá, pois a natureza nos fez todos iguais. Por natureza somos filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2. Se dizem ser a educação, racionalidade ou seu próprio estudo, a experiência comum demonstrará sua vaidade. Pois quantos foram alimentados na virtude ainda se tornaram os mais imundos na vida? E ao contrário, quando permanecem por muito tempo e sem toda a educação virtuosa e no final alcançaram o favor de Deus? Portanto, dizemos que aqueles que atribuem qualquer coisa a si mesmos na graça de sua eleição não aprenderam a dar a Deus a honra que lhe pertence, porque não confessam livremente porque não confessam livremente o que os diferencia de outros. É universalmente entendida como uma sentença das mais verdadeiras. Como a humildade é a mãe de todas as virtudes, também é a raiz de toda a piedade. Mas como é possível que o homem seja humilhado, posto que não pode suportar ouvir sobre a miséria de outrora na qual ele nasceu, nem os meios pelos quais ele foi liberto? Se um mendigo promovido a grandes honrarias pela generosidade de um rei deve ser lembrado de sua condição anterior como declaração de sua gratidão, ele deveria receber a ordem de reverenciar o embaixador ou herdeiro que assim lhe dissesse: lembre-se e traga à sua mente o quão desgraçado, pobre e miserável tu fostes outrora, e louve a bondade do rei, por cujas misericórdias e gentilezas agora vives nesta propriedade honrosa. Se esse mendigo, eu afirmo, reclamasse de sua pobreza, lhe ser tão frequentemente lembrada, quem diria que ele estava humilhado ou ainda agradecido ao rei? Não se pode dizer mais que aquele que não pode suportar a menção à eterna eleição de Deus, pela qual somente o eleito é exaltado à dignidade em Cristo Jesus. Seja humilde na presença de Deus, ou ainda grato pelos infinitos benefícios que excedem todas as medidas, isto é, que sejamos eleitos em Cristo Jesus para a vida eterna e que Deus, de acordo com a aprovação de seu eterno conselho, fez separação entre os que caíram em igual perdição, no que diz respeito às transgressões e pecados cometidos. Aos desejosos que este artigo seja enterrado em silêncio, como também homens ensinem e creiam que a graça da eleição de Deus é comum a todos, mas que um a recebe e outro não, procedem da obediência ou desobediência do homem, enganam a si mesmos e são ingratos e insolentes a Deus. Pois enquanto eles não perceberem que a verdadeira fé e salvação, como no discurso será declarado com mais clareza, brotam da eleição e são dom de Deus, e não vêm de nós mesmos, continuam enganados e permanecem em erro. E o que pode ser mais hostil à livre graça de Deus do que afirmar que Ele não dá mais a um que a outro? Vendo que toda a Escritura ensina de maneira objetiva que não temos nada que não tenhamos recebido da livre graça e misericórdia, não de nossas obras, nem de qualquer coisa em nós, para que ninguém se glorie. Assim, que os ímpios se enfureçam o quanto quiserem. Não teremos vergonhas de sempre confessar que apenas a graça faz a distinção entre nós e o restante do mundo. Além disso, não tememos afirmar: aqueles que não sentem esse consolo interiormente em suas consciências nunca podem ser gratos a Deus, nem ainda dispostos
a estar sujeitos a seu conselho eterno, que é a única causa pela qual esses homens iníquos, de forma mais irreverente, causam tumulto e furor contra a doutrina que eles não entendem. Queridos irmãos, estejamos certos de que nenhuma outra doutrina estabelece a fé, nem faz o homem humilde e agradecido a Deus. Finalmente, que nenhuma outra doutrina faz o homem cuidadoso em obedecer a Deus de acordo com o seu mandamento, mas somente essa doutrina que despe o homem de todo poder e virtude, que nenhuma parte de sua salvação consista em si mesmo, com a finalidade de que todo louvor de nossa redenção possa ser referido somente a Cristo Jesus, a quem o Pai com muito amor entregou a morte para a libertação de seu corpo, que é a Igreja, para a qual ele foi designado cabeça antes do princípio de todos os tempos. A ele, portanto, com o Pai e o Espírito Santo, seja todo louvor e glória para todos sempre. Que assim seja.